Questão 3. Seja f uma função dos reais não nulos nos reais não nulos. O que quer dizer isso? Quer dizer que o domínio é o conjunto dos reais menos o zero, né? E o contradomínio dos reais menos o zero. Ela não assume valor zero. E tal que, na verdade, ela satisfaz essa propriedade. Está dando uma propriedade da função. Se eu pegar f calculada num certo x, mais f calculado num certo y, mais f calculado num certo z, tudo isso elevado ao quadrado, me dá f de x ao quadrado, mais f de y ao quadrado, mais f de z ao quadrado. Aqui faltou mais aqui também. Ó. Tá? Então assim, a gente separa. Estão vendo aqui tem um parênteses, quer dizer, quando eu levo toda a soma ao quadrado, o quadrado da soma é a soma dos quadrados. É isso que está dizendo aqui. Tá? Um pequeno detalhe aqui. Para todos x, y, z reais não nulos, tais, satisfazendo essa propriedade, tais que x mais y mais z é igual a zero. Quer dizer, ela só satisfaz essa propriedade, não é qualquer x, y, z. Tais que a soma dos três seja zero. Tá? Uma segunda propriedade, f de menos x é menos f de x para todo x, aqui também faltou separar um pouquinho, todo x real não nulo. E essa propriedade está dizendo que a função f é uma função ímpar, é a definição de função ímpar. E a terceira propriedade, na verdade é só um valor que é dado, que é f calculado em 2011 é igual a 1. Pergunta é, encontre o inteiro mais próximo de f de 33. Poderia ser, calcule o valor de f de 33, mas ele quer o inteiro mais próximo, né? Porque possivelmente não vai dar inteiro, né? Não será inteiro. Assim, a priori, a gente olha para cá e não consegue enxergar nada, né? Não consegue ver nada. Será que eu conseguiria disso aqui já achar alguma coisa, né? Claro que a gente pode fazer coisas do tipo fazer x, y, z. Você pensaria em fazer x, y, z todos o mesmo valor, mas não pode, porque se forem o mesmo valor essa soma não dá zero. Então também não pode botar nenhum deles iguais a zero, porque o domínio não é zero. Então fica difícil tentar calcular alguma coisa de cara para alguns valores específicos de x, y, z. Então vamos ver como é que a gente vai raciocinar nesse problema. Vamos escrever aqui a função, cadê o seu... A f está definida, essa é a notação, né? Os reais menos o zero, os reais menos o zero. Acho que para quem já estudou função conhece isso, sabe que isso aqui é o domínio, né? Isso aqui é o contradomínio, tá? Bom, aí nós temos a propriedade. Vamos ver o que essa propriedade me diz. Eu vou reescrever a propriedade aqui. Está dizendo o seguinte, eu vou botar um colchete em vez de parênteses aqui. F de x mais f de y mais f de z, tudo isso elevado ao quadrado é igual, é uma propriedade, cuidado que isso não é verdade assim, o quadrado de uma soma não é a soma dos quadrados, mas nesse caso ela vai satisfazer isso, f de x ao quadrado mais f de y ao quadrado mais f de z ao quadrado. Isso se para todo x, y, z que satisfazem isso aqui, ó, x mais y mais z igual a zero. Uma coisa bem específica. Ok, tem aquela outra propriedade de ser ímpar, mas não vou usar já. Vamos ver o que essa igualdade está nos dizendo. Bom, quando eu levar isso aqui ao quadrado, então vamos escrever isso aqui direitinho. O que é f de x mais f de y mais f de z elevado ao quadrado? É ele por ele mesmo, né? Vocês vão ver que isso vai dar... Ah, é um produto notável? Sim, é um produto notável. Normalmente não se estuda o produto quadrado de uma soma de 3, tá? Mas vocês podem fazer o produto e vocês vão ver que vai aparecer o f de x ao quadrado, vai aparecer o f de y ao quadrado, f de z ao quadrado. Então vão aparecer esses termos que estão lá. Isso aqui vai aparecer. Pensem assim, ó, vamos multiplicar ele por ele mesmo. Então vai ter f de x vezes f de x, vai ter o f de y vezes f de y, vai ter o f de z vezes f de z. Depois vai começar a haver produtos cruzados, né? Vai ter o f de x vezes o f de y, e o f de y da mesma soma vezes o f de x. Tá? Então o que vai aparecer no fim das contas, literalmente no fim das contas, é o seguinte, ó, isso aqui mais
mais, então tem mais uma parte, que é o seguinte: f de x vezes f de y vai aparecer duas vezes, como eu estava falando, né? Porque vai haver, imaginem isso vezes isso mesmo. Então uma hora o f de x multiplica o f de y, depois o f de y multiplica o f de x. Então vai ter duas vezes f de x vezes f de y, vai aparecer duas vezes f de x vezes f de z, e vai aparecer duas vezes f de y vezes f de z. Tá? Isso não é uma coisa tão complicada assim de se verificar. Tá? Se fosse uma potência aqui muito grande, aí a coisa seria um pouco mais complicada, né? Uma potência grande, porque aí você poderia pensar numa coisa binomial, aí é um pouco mais difícil de ver isso. Enfim, a gente está dizendo que isso é isso, mas por outro lado, pela propriedade, isso aqui é igual a isso que está aqui em cima, não é isso? Então eu acho que ainda posso ter um cantinho aqui para escrever um pouquinho. Eu vou escrever aqui embaixo: isto é igual, esse igual aqui é igual a f de x ao quadrado mais, é a propriedade, né? F de y ao quadrado mais f de z ao quadrado. Então dessa igualdade disso aqui com isso, ou seja, dessa igualdade que está aqui, né? Repare que esses termos estão aqui, eles vão poder ser cancelados. Com cancelamento significa que eu estou somando f de x ao quadrado com sinal menos dos dois lados para cancelar, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. O que vai sobrar é apenas isso aqui igualado a zero, ou seja, vai sobrar simplesmente o seguinte. Vamos ficar com, vamos tirar essa página aqui melhor. Nós vamos ficar com duas vezes quem? Duas vezes, já vou botar em evidência, f de x vezes f de y mais f de x vezes f de z mais f de y vezes f de z, tudo isso igual a zero, ou seja, né, esse 2 aqui também pode ser cancelado. Simplesmente eu vou ter f de x vezes f de y mais f de x vezes f de z mais f de y vezes f de z igual a zero. Portanto, a nossa propriedade, voltando um instantinho aqui, a nossa primeira propriedade, essa aqui, lembrando que isso vale só quando x mais y mais z igual a zero, ela implica nesse resultado aqui. Tá? Agora, uma coisa que seria ideal, tá? Esse raciocínio talvez não seja muito óbvio, mas uma coisa que seria ideal é se eu pudesse escrever alguma coisa a partir daqui que envolvesse os valores f de x, f de y e f de z separados, de uma maneira separada. Se eu pudesse separar isso, aqui está aparecendo os produtos. Tem uma maneira de fazer isso? Nesse caso tem, porque eu posso fazer o seguinte: eu posso dividir tudo pelo produto dos três, ou seja, multiplicar, né? O que nós vamos fazer agora é pegar e multiplicar. Aqui acho que não vai ter um espaço para escrever, mas eu vou multiplicar. Então vamos escrever aqui: multiplicando por 1 sobre f de x vezes f de y vezes f de z, tá? Multiplicando a equação ali por isso, tá? Com isso eu consigo obter o seguinte. Repare que quando eu multiplicar esse termo, eu estou dividindo, né, multiplicando por o inverso aqui. Quando eu multiplicar esse por esse, f de x e f de y vão cancelar aqui, eu vou ficar com 1 f de z, 1 sobre f de z, mais esse termo, f de x cancela com f de x, f de z com f de z, eu vou ficar com 1 sobre f de y, mais, e aqui f de y cancela com f de y, f de z com f de z, fica 1 sobre f de x igual a zero. Tá? Então eu consigo uma expressão que envolve meus f's de x, y e z separadamente. Tá? Separado. Por que isso vai ser uma certa vantagem? Por que é uma vantagem? Porque agora eu posso escrever uma coisa assim, ó, uma propriedade com esses termos separados. Eu posso escrever chamando, né? Vamos fazer o seguinte, chamando. Espera aí que eu vou chamar, mas vou chamar para cima aqui. Chamando a função g de x de 1 sobre f de x para todo x,
ou seja, o inverso vai ser, vou chamar de ser uma nova função g de x. Aliás, aqui deve-se prestar atenção numa coisa, vocês podem perguntar, mas por que eu posso fazer isso? Isso aqui não tem nenhum problema aqui embaixo no denominador? Não pode alguém ser zero? Não, não é zero, não pode ser zero. Lembre-se, por quê? Porque a função está definida nos reais não nulos e o contradomínio nos reais não nulos. Ela nunca atinge o valor zero. Tá? Então sempre esses valores são distintos de zero, então eu posso fazer isso. Se eu chamar g de x de 1 de x, né? Vou chamar de 1 aqui. A expressão 1, vai ficar como? Ela vai ficar assim. Esse cara aqui vai ser o g de z, esse aqui vai ser o g de y, esse aqui vai ser o g de x. Vai ficar assim. Isso, de uma maneira geral, é mais vantajoso você trabalhar com uma coisa assim. Vai ficar com g de z mais g de y mais g de x igual a zero. Tá? Trabalha com essa g agora. Agora, lembrando o seguinte, lembrando que de x mais y mais z igual a zero, né, temos, eu posso escrever o z em função de x e y, que o z é menos x menos y, ou seja, é menos x mais y. Então, nesse caso, a gente vai ficar com a expressão assim, olha, nosso g aqui, vamos continuar com a linha do g aqui, então vamos ficar com g. Quem é z? Z é g de menos isso, então vai ficar g de menos x mais y mais g de y mais g de x igual a zero. E agora, usando a propriedade que eu não tinha usado até agora, a propriedade do fato que a função f é ímpar, f de menos x é menos f de x, essa propriedade se propaga para a função g, né? Reparem que usando o que vai ser o g de menos x? Vai ser 1 sobre f de menos x, mas isso é 1 sobre menos f de x. Isso aqui então é simplesmente menos 1 sobre f de x, que é menos g de x. Então a propriedade de ser ímpar a g tem. Usando essa propriedade, nós ficamos com o seguinte no fim das contas: menos g de x mais y, isso aqui se transforma nisso, mais g de y mais g de x igual a zero, ou simplesmente vou reescrever isso de uma outra maneira, passando esse termo para o outro lado, que g de x, ou vamos deixar esse desse lado, g de x mais y escrevendo desse lado, é g de x mais g de y. Uma propriedade, digamos, vamos dizer, agradável, né? Que é uma das propriedades de uma função necessária para uma função ser linear, por exemplo. Tá? Bom, isso me dá o que? Isso me dá o seguinte, né? A partir daqui. Então vamos olhar a partir daqui. A partir daqui a gente tem o seguinte: vamos fazer y igual a x. Y igual a x, nessa expressão aqui eu vou ter que g x mais x, que é o g de 2x, vai ficar g de x mais g de x, que é 2 vezes g de x. Se eu fizer y igual a 2x na expressão lá, eu vou ficar com g, agora andando um pouquinho mais rápido, g de 3x, né? Vai ficar igual aqui, vai ficar igual a g de x mais g de 2x. Por sua vez, o g de 2x era 2g de x, então vai ficar g de x mais 2g de x, e eu obtenho 3g de x. Portanto, o que a gente está obtendo, assim, generalizando, a gente tem que g de nx é igual a n vezes g de x. Para todo número n natural, desculpe aqui, para todo n inteiro positivo, né, pertencente aos naturais sem o zero, tá?
Ok, então agora nós podemos fazer o seguinte, né? O que a gente vai calcular a partir disso aqui? Vamos fazer n igual a 2011 e x igual a 1 nessa igualdade. Então, fazendo, tem que subir um pouquinho, né? Fazendo n igual a 2011 e x igual a 1. Bom, por que fazer isso, né? Na verdade, nós podemos esquecer que eu sei o valor do f de 2001, né? 2011, desculpa, 2011. Então eu vou ter que trabalhar com isso em algum momento. E o g de x, o x igual a 1, eu vou obter o g de 1. Vamos ver como a gente vai ficar com o seguinte, ó. G de 2001 vezes 1 vai ser g de 2011, desculpe, é igual a 2011, que é o n, vezes o g de 1. E daqui então eu tiro quem é g de 1, né? G de 1 é igual a g de 2011 sobre 2011 mais que mais? O g de 2011 não podemos esquecer que é 1 sobre a nossa definição, né? Era 1 sobre f de 2011. Na verdade isso aqui é igual a 1 sobre o f de 2011 sobre 2011. E como f de 2011, eu vou voltar para o enunciado aqui. Como f de 2011 é 1, vou usar agora a terceira propriedade, eu tenho que isso aqui vai ficar igual a 1 sobre, finalmente igual a 1 sobre 2011. O g de 1 é isso. Ok. Agora eu preciso, a nossa pergunta é o inteiro mais próximo de f de 33. É isso que eu preciso fazer, né? Ok? A pergunta é essa aqui, o inteiro mais próximo de f de 33. Tá, então vamos escrever isso usando novamente essa propriedade aqui com o n igual a 33. Vou fazer aqui. Agora, fazendo n igual a 33 e x ainda igual a 1, tá? Aqui em cima, né, na verdade, podemos chamar aqui essa expressão de, vou botar aqui na frente asterisco, né? Em asterisco. A gente vai ter o seguinte, g de, opa, tá muito em cima, né? Tá lá. Agora vocês vão poder ver aí. G de 33 vezes 1, nós vamos ter que g de 33 é igual a 33 vezes g de 1, tá? Que g de 1 é 1 sobre 2000, vai ficar 33 sobre 2011, porque esse é o g de 1. Mas por outro lado, né? Por outro lado, o g de 33 é quem? G de 33, vamos abrir mais espaço aqui. Por outro lado, o g de 33 é 1 sobre f de 33. Então o que nós vamos ter aqui? G de 33, que é 1 sobre f de 33, é igual a 33 sobre 2011, e portanto a gente tem que f de 33, finalmente eu chego ao valor que eu quero, é 2011 dividido por 33. Bom, 2011 dividido por 33, eu já tenho a continha pronta aqui, ele é igual a 33 vezes 60 e resto, quociente de 60 e resto 31, ou seja, né? Ou seja, eu estou dizendo que 2011 sobre 33, quando eu divido por 33 é 60 mais o que? Mais 31 sobre 33. E isso aqui é o meu f de 33. Esse número aqui. Então, claro que não é um número inteiro, mas é 60 mais uma coisa quase mais 1, né? Ou seja, o inteiro mais próximo, se a gente pensar aqui nos números, né? Vamos colocar aqui, o 60 está aqui, o 61 está aqui, e esse número aqui, agora está, e 60 mais 31, 33 avos é uma coisa mais para cá, né? Isso aqui seria o meu f de
33. Ou seja, a pergunta é: qual é o inteiro mais próximo de f de 33? A resposta é o número 61. Então vejam bem que esse problema ele é um pouco sofisticado, né? Vocês têm várias coisas aqui para trabalhar. O problema já não é tão simples assim. Você tem que trabalhar com a expressão primeiro, tirar alguma coisa que envolva dessa igualdade uma certa simplificação que a gente obteve. Agora eu estou com as folhas um pouco espalhadas aqui, mas eu vou achar. Ó. A gente obteve isso aqui, ó. A gente obteve, deixa eu tirar isso aqui. A gente obteve esta propriedade, esta que está aqui, mas aí eu disse, o ideal seria conseguir separar os f's, e para fazer isso eu multipliquei pelo inverso do produto, obtendo isso. Isso é bom, porque aí eu mudo a minha função, que Deus nomeia uma nova função, eu chamo de g, que é o inverso da f, inverso multiplicativo, não tem problema, que a f nunca vale zero, obtendo então no fim das contas, né, a seguinte expressão, com a g, e considerando que x mais y mais z igual a zero, eu ainda acabo chegando nessa propriedade aqui, para g. Isso é mais fácil trabalhar com isso aqui. Tá? Para tirar propriedades de g, que propriedade que a gente tirou de g? A gente tirou essencialmente esta propriedade, que foi que gn de x é igual a n vezes g de x para todo n natural inteiro positivo. Tá? E com isso agora eu posso escrever coisas, trabalhar com valores aqui, né? O próprio 33, eu vou fazer o n de 33. Talvez eu devesse ter começado fazendo n igual a 33, x igual a 1, porque eu teria logo g de 33 e 33 vezes g de 1, mas aí eu me deparo com g de 1. Então o que eu faço? Eu fiz o n igual a 2011 e o x igual a 1, porque isso vai me permitir calcular o g de 1. Por quê? Porque o g de 2011 é 1 sobre f de 2011 e o f de 2011 é conhecido, é 1, então eu tiro o g de 1. Tirado o g de 1, eu consigo, né, obter o g de 33. Tendo g de 33, né, eu cheguei ao f de 33, que está aqui. Certo? Pronto, e aí acabou. É só ver agora a aproximação. Ok? Então é isso. O problema é um pouquinho assim, tem um pouquinho de detalhe, né? Tem uma certa criatividade. Ok, pessoal?